Lendo João capítulo 14, verso 16, nós encontramos as seguintes palavras do Senhor Jesus: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu quero iniciar essa jornada com essa impactante verdade, pois ela é o que há de mais importante a ser dito sobre o Espírito Santo. Ele é Deus. O Espírito Santo é completamente Deus, tal como o Pai é Deus, e Jesus, o Filho, é Deus. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz o seguinte: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O texto original, ele traz uma compreensão, quando você lê no hebraico, ele traz uma compreensão de que o Espírito Santo ele estava como uma galinha sentada sobre ovos, chocando os ovos, protegendo os ovos. Então, se eu for ler esse versículo por essa ótica, eu vou dizer que o Espírito Santo estava trabalhando para que a obra da criação se tornasse uma realidade. É interessante que nós, como cristãos, nós sabemos que o Pai é Deus, nós confessamos que Jesus Cristo é Deus. João 1,1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, Jesus Cristo, se fez carne. Versículo 14 vai dizer isso. E ainda assim permaneceu sendo completamente Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, em 1 João 5,20, diz sobre Jesus: Ele é o verdadeiro Deus. Nós aceitamos, entendemos que Deus é Deus, que Jesus é Deus, porém muitos ignoram a pessoa e a obra do Senhor Espírito Santo. Quando pensam em Espírito Santo, se eu perguntasse para você agora, me fala, quem é? Como você vê o Espírito Santo? Logo vem na mente das pessoas a imagem de um vento, de um fogo, de uma pomba. Muitos ignoram completamente o fato dele ser uma pessoa e de ter um lugar na Trindade. Em Atos capítulo 5, encontramos a história de Ananias e Safira. Veja o que Pedro disse a eles: Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? E Pedro continua: Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. O apóstolo Paulo também demonstrou a divindade do Espírito Santo quando disse que nós somos templo de Deus. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? O templo é um lugar onde o próprio Deus habita. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, Paulo vai dizer: Deus destruirá quem destruir o seu templo. Em 2 Coríntios 3, 17, Paulo diz assim: O Senhor é Espírito. Amados, quando Jesus fez aos seus discípulos a promessa do Espírito Santo, ele estava se aproximando do fim do seu ministério terrestre. Ele estava próximo da cruz, com plena consciência do peso, da culpa que havia de repousar sobre ele, como portador do pecado. Mas antes de se oferecer como cordeiro na cruz, ele instruiu os seus discípulos a respeito de algo essencial, que ele iria conceder aos seus seguidores: o dom que haveria de colocar ao alcance dos seus seguidores recursos ilimitados da graça de Deus. Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. O Senhor Jesus estava apontando para o futuro, ao tempo em que o Espírito Santo deveria vir para fazer uma poderosa obra como seu representante. O mal, Satanás, que havia acumulado mal ao longo dos séculos, deveria ser resistido pelo poder do Espírito Santo. Precisamos entender que a promessa do Espírito não está limitada a algum século ou raça. Jesus declarou
que a divina influência do Espírito Santo deveria estar com seus discípulos até o fim. Ou seja, desde o dia do Pentecostes até hoje, o Consolador tem sido enviado a todos aqueles que se rendem inteiramente a Jesus. A todos que aceitam a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, como santificador, como guia e como testemunha. Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e vos anunciará as coisas que vão de vir. João 16:13. E vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 6 e 25. Sim, o Espírito Santo é quem nos faz lembrar as palavras de Jesus. O Espírito Santo é quem nos santifica. O Espírito Santo é aquele que nos leva a um compromisso maior com Cristo. Mas apesar das instruções do Senhor Jesus, o Espírito Santo tem sido o membro mais negligenciado da Trindade. As pessoas buscam a Deus porque sabem que Ele pode mudar as suas vidas. Oram em nome de Jesus porque creem que Ele conquistou a vitória na cruz e o direito delas serem abençoadas. Mas ignoram a promessa de Jesus de que Ele enviaria o Espírito Santo. Outros, quando pensam no Espírito Santo, logo pensam em dons, pensam em línguas, pensam em revelação, pensam em profecia, pensam em manifestações espirituais, mas não o reconhecem como Deus, muito menos como uma pessoa, pois tem a tendência de ver o Espírito Santo, como eu já disse, como um vento, como um fogo, como uma pomba. Como Deus, ele tem poder e deve ser adorado e reconhecido. Como pessoa, ele é alguém com quem podemos desenvolver um relacionamento. Não despreze ou não subestime a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em você. Você pode adorar o Espírito. Você pode orar a Ele, você pode cantar a Ele. Meu irmão, minha irmã, deixe essa verdade tomar conta de você. Jamais se esqueça, o Espírito Santo é Deus. Portanto, pense sobre isso. Você pode ser cheio de Deus. Que você deseje ser cheio de Deus. Que você deseje ser apaixonado por Deus. Medite nisso, guarde isso no teu coração. Deus, o nosso Criador e o nosso Redentor, está dentro de você. Você pode ser cheio dele. E isso acontece porque você pode ser cheio do Espírito Santo. Ao longo desses 40 dias, nós vamos buscar, entender, conhecer e desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, nós vamos buscar para que você seja batizado, ativado, avivado com o Espírito Santo. Se você já tem o Espírito Santo, nós vamos trabalhar para que você o conheça cada dia mais, para que você desenvolva um relacionamento pessoal e profundo com Ele. E em nome de Jesus, que você viva uma vida extraordinária. Para encerrar a minha mensagem de hoje, eu quero dizer para você, sabe João 10:10? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe quem te conduz a esta vida em abundância? É o maravilhoso, o lindo e o extraordinário Espírito Santo.